Olá, estamos iniciando um programa Café com o professor Baracá sob o modelo de podcast em ginecologia. Vamos selecionar temas interessantes e úteis para o dia a dia do consultório do gineco-obstetra. Temos a certeza que o material que será apresentado por professores e grandes especialistas da ginecologia do Brasil. Iniciaremos nosso primeiro podcast, o nosso café, com um convidado muito especial. Um jovem promissor que fez residência no Hospital das Clínicas, em ginecologia obstetrícia, fez doutorado no programa de pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. Hoje é assistente do setor de planejamento reprodutivo e também do ambulatório de assistência ginecológica à pessoa LGBTQIA+. É o meu querido, vou dizer assim, aluno, ex-residente, ex-pós-graduando e agora, com muito orgulho, assistente da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor Edson Ferreira Filho. Bom dia, é um prazer estar aqui com o professor Baracá, nesse projeto que é muito relevante. Trazer informação científica de boa qualidade é um compromisso das instituições, então desde já eu lhe parabenizo por tomar essa iniciativa e eu fico muito honrado de ser o convidado para inaugurar esse programa e de estar junto em vários projetos que a gente tem aqui dentro do hospital. Muito obrigado. Nesse nosso primeiro bate-papo, nós vamos discutir sobre um tema muito importante, que é o uso dos dispositivos intrauterinos não hormonais. Nós temos dois tipos no nosso meio: o DIU de cobre, que é largamente empregado, e o DIU de cobre e prata. Existem dúvidas em relação ao DIU não medicado e em relação aos dois tipos de DIU não medicado que nós temos. Então eu perguntaria para o Edson, para começar o nosso bate-papo, se há lugar para os dispositivos intrauterinos não hormonais na nossa prática diária, Edson? Essa é uma excelente pergunta, professor, porque quando a gente pensa em proteção contra a gravidez, existem vários métodos, e dentre eles, os dispositivos intrauterinos. Os métodos intrauterinos hormonais e não hormonais estão disponíveis, mas eles não são utilizados da mesma forma. Hoje, o único LARC que nós temos amplamente disponível em saúde pública, que qualquer unidade básica de saúde teria, é o dispositivo intrauterino de cobre. E, infelizmente, ainda que uma grande parcela da população se interesse por métodos de longa duração, é muito pouco utilizado o dispositivo intrauterino com cobre. Existem estudos no Brasil que falam de um uso de 2 a 4% da população, alguns mais otimistas chegando a no máximo 5% da população. É muito pouco, né, Edson? Usando um método que dura 10 anos, que tem até 12 anos, que tem uma altíssima eficácia contraceptiva, tem uma eficácia parecida com a de uma laqueadura tubária, então é menos de uma falha a cada 100 pessoas ano, e que tem como características não ser um método hormonal, o que é interessante para aquelas pessoas que não podem ou não querem utilizar um método hormonal. Então, sim, existe espaço para eles. Sim, sem dúvida. O que eu vejo que o que falta é a educação dos profissionais de saúde, dos ginecologistas,
em recomendar esse método e também da nossa população, das mulheres, estarem cientes da importância, da segurança do DIU. Nós temos que quebrar tabus relacionados é um método invasivo, pode me dar infecção, pode causar corrimento. E nós sabemos que pode, mas é muito raro. É muito raro. Um outro aspecto, Edson, que eu gostaria de colocar, que às vezes as pacientes nos falam, mas o DIU de cobre e prata, pela prata, ele não é melhor, não é mais eficaz, porque tem prata além do cobre. O que você me diz sobre isso, Edson? Bom, então acho que o senhor trouxe um ponto bem importante, que é os eventos adversos. Pode acontecer evento adverso com qualquer método anticoncepcional e, na verdade, qualquer decisão em medicina é fruto de uma ponderação entre riscos e benefícios. E diante dos dispositivos intrauterinos não hormonais, de uma maneira geral, nós temos muito mais benefício do que riscos. Então, quebrar os tabus é fundamental, até reforçar a eficácia, porque às vezes aparecem aquelas pessoas dizendo, eu vi a foto do bebê que nasceu segurando um DIU. Então, a gente precisa desmistificar isso, mostrar que é um evento bastante raro. E as preocupações de eventos adversos mais comuns incluem as questões de cólica e sangramento. E aí é nesse cenário que aparece o dispositivo intrauterino com cobre e prata como uma, em teoria, alternativa com menos manifestações clínicas. Só que, quando a gente pensa na adição da prata, originalmente ela foi introduzida para reduzir a fragmentação, a corrosão do cobre e fazer com que esse DIU durasse mais tempo. Perfeito. Aí alguns estudos feitos antes estavam sugerindo que a possibilidade de eventos adversos seria menor. Só que eram estudos com muitas falhas metodológicas que não sustentavam essa conclusão. Foi justamente por isso que nós fizemos aqui no HC aquele estudo com as pacientes. Isso que eu ia lhe perguntar agora. Porque você fez um estudo muito interessante, que foi motivo da sua tese de doutorado. Exato. Você, em mulheres que não podiam fazer uso por contraindicação absoluta dos métodos hormonais, você usou o DIU. E aí sim você fez de uma maneira muito inteligente, para poder ter subsídio para dizer se o DIU de cobre e prata é melhor ou é superior ao DIU de cobre. Você fez a sua tese de doutorado. E você pode resumi-la para nós, Edson? Edson, você fez um estudo muito interessante em mulheres que tinham contraindicação para os métodos hormonais, em mulheres que tinham sido tratadas por câncer de mama e que necessitavam de contracepção. Exato. E nesse estudo você procurou comparar o DIU de cobre em relação ao DIU de cobre e prata. E você pode nos resumir esse estudo, Edson? Claro. Esse é um estudo que nós fizemos, foi o produto do meu doutorado sob sua orientação. E nesse estudo, as pacientes que nós escolhemos foram justamente aquelas que mais precisavam de uma resposta sobre a anticoncepção não hormonal, que eram aquelas que tinham uma contraindicação ao uso de hormônios por terem um diagnóstico de câncer de mama. E elas foram randomizadas, ou seja, ao acaso elas foram alocadas no grupo do DIU com cobre e prata ou do DIU com cobre. E os desfechos que foram aferidos incluíam a satisfação, a continuidade com o método, mas principalmente o padrão de sangramento e a ocorrência de dismenorreia. E o que nós observamos é que os dois grupos eram bastante semelhantes em relação às manifestações de sangramento, de dismenorreia, mas que esses eventos eles não foram limitantes para a maior parte das participantes. Então, além de responder que o DIU de cobre e prata não foi superior ao DIU de cobre, eu acho que ele nos trouxe uma outra informação muito relevante, que a maior parte das pacientes se adapta muito bem a esse método. Perfeito. As taxas de continuidade foram de 85% a 90% em um ano, então são taxas muito altas, o que reforça que aquela é uma boa escolha contraceptiva. Realmente o seu trabalho foi muito interessante e com resultados animadores e promissores. Exato. Então, para a gente encerrar, Edson, eu posso dizer que
Tem espaço, sim, para os dispositivos intrauterinos não hormonais. E as indicações são amplas para as mulheres que necessitam de uma anticoncepção segura e eficaz, e com muito pouco efeito colateral. Gostaria de suas considerações finais a esse respeito. Perfeito. Então, nós estamos diante de um método que tem muito espaço para ser utilizado e, no momento, nós vivemos também aquela circunstância em que pessoas têm receio de usar hormônios, mesmo que elas não tenham contraindicação. Então, nós podemos falar para elas, o método intrauterino não hormonal é um método seguro, é um método eficaz e que, nas diferentes casuísticas, além da nossa, os outros estudos também mostram isso, vai ter altas taxas de continuidade e satisfação. Nós temos uma ferramenta poderosíssima na mão e que ainda é subutilizada. E de baixo custo. E de baixo custo, perfeito. Uma outra questão importante no nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado. Pensando em termos de população e de saúde pública. Fantástico. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer muito grande. Excelente tê-lo aqui conosco, nesse café comigo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com o senhor. Obrigado, querido. Muito obrigado.